Vamos aqui para uma peça, certo? Que foi a peça que vocês acabaram de fazer. Então, no SolidWorks, como eu disse, a gente tem uma opção aqui, que é uma opção de transformar uma coisa em drawing. Eu posso pegar um elemento que está em 3D e convertê-lo para uma folha em 2 dimensões. Para isso, eu tendo o objeto aberto, por exemplo, no meu caso, meu objeto já está aberto. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Já tenho o meu objeto aberto. E agora eu vou em File e venho aqui, ó, Make Drawing from Part. Vou carregar aqui. Agora eu escolho o formato de folha. Isso é importante porque se eu tiver uma folha muito grande e não tiver onde imprimi-la, então eu posso ter um problema muito grave. Eu acabei escolhendo aqui sem querer uma folha. Isso aqui é o desenho de um formando, está o nome dele Gonçalo. Deixa eu só ajustar aqui. Que a folha que eu escolhi foi uma folha em um formato de paisagem e não era isso que eu queria. Então eu vou aqui, na verdade eu vou apagar isso, vou fazer de novo. Fechar esse. Pronto, save. Vou novamente File, Make Drawing from Part e escolho o tamanho da folha, certo? Vou escolher A3, que é um formato bom de trabalhar. Os formatos de folha, eles começam com A0, porque são um formato ISO, e vão até o formato, acho que é A5 ou é A8. Eu não lembro. Eu sei que sempre um é metade do outro. Por exemplo, o A1 é metade do A0. O A0 é o maior formato. O A4 é metade do A3. Tá bem? E o A3 é o dobro do A4. Então, 2 folhas A4 dá um A3. Então, eu vou abrir aqui um A3 e vou carregar em OK. Automaticamente, o SolidWorks apresenta para mim um formato pré-determinado com margens e setores. O que são esses setores? Se eu fizer um zoom aqui, ó, e vocês olharem ali também, é muito comum que em desenhos você tenha a indicação de zoneamento ou de setores. Isso quer dizer que se eu fizer ali, como a gente faz em batalha naval, por exemplo, uma junção de 2 informações, por exemplo, de uma coluna em uma linha, eu tenho um setor. Por exemplo, se eu vier aqui, ó, em C5, eu vou ter essa zona aqui como uma zona caracterizada por essas 2 informações. Além disso, as legendas já estão predeterminadas. Como vocês podem ver, por exemplo, a esquerda está maior do que as outras margens. Isso porque, normalmente, quando esses documentos são impressos, eles são furados e colocados numa pasta com uma furação feita à esquerda. E aqui eu tenho uma legenda. Nessa legenda eu tenho várias informações, desde o que eu estou fazendo, o título do projeto, material que eu estou utilizando, o número ou a nomenclatura do objeto que eu estou fazendo, que eu posso estar trabalhando num projeto e num objeto específico. Por exemplo, eu poderia estar trabalhando aqui em um motor e estar fazendo só a peça do motor. Tem aqui quem desenhou, quem checou, quem aprovou. Tem outras informações que são particulares ou peculiares ao drawing, certo? Eu vou editar isso aqui, ó. Para editar, eu venho aqui, peço para editar o Sheet Format, e aqui eu posso editar, por exemplo, algumas informações. Eu vou tirar aqui o nome Gonçalo e vou colocar aqui peça evolução. Okay? Vou diminuir um bocadinho o tamanho da fonte. Deixa eu fazer assim. Pronto, para 20. E vou deixar aqui. Agora eu venho aqui e vou sair da edição. Assim como acontece com o Sketch, é só carregar aqui e ele sai da edição. Agora eu vou simplesmente trazer o meu objeto para cá.
Aqui, ó, essa tab Drawing não aparece lá quando a gente está fazendo uma parte ou uma assemblagem. Só aparece nesse modo de Drawing. Ou seja, quando eu vim lá e fiz aqui Make Drawing from Part, eu estou trabalhando numa ferramenta específica do SolidWorks, que me dá acesso a algumas ferramentas que eu não tenho na elaboração e criação de sólidos. Então, eu posso vir aqui, então, e dizer assim que eu quero uma vista do meu modelo, Model View. E como eu tenho uma peça já aberta do outro lado, que eu pedi para fazer uma peça, um drawing a partir dela, ela vai aparecer para mim já aqui, ó. Você vai ver, Gonçalo SolidWorks, é a peça que eu fiz não, que o meu formando fez. Se eu carregar aqui, ó, para frente, primeiro eu vou aqui descer um bocadinho aqui embaixo, só para explicar o que é que se passa aqui. Aqui ele dá uma previsualização da peça e ele pergunta se eu quero mostrar as threads, que são roscas, por exemplo, em alta qualidade ou draft. Por quê? Porque essa mudança de qualidade em draft ou height, ela faz com que ela faz com que o desenho seja um pouco mais pesado para a aplicação trabalhar. Eu vou deixar aqui como está, não vou alterar nada disso. E vou avançar aqui, ó, no Next. Depois eu tenho mais informações aqui, ó. Essas informações aqui são das vistas. Eu vou importar isso aqui e depois eu vou falar para vocês sobre as vistas, certo? Que isso é informação de desenho técnico, que era importante vocês terem trabalhado um bocadinho antes, mas não faz mal, a gente adianta isso. Então, aqui eu tenho várias vistas. Eu tenho uma vista superior, eu tenho uma vista frontal, eu tenho uma vista inferior, eu tenho uma vista esquerda e direita. No nosso caso, eu vou pegar uma vista frontal, que é a vista que a gente escolheu para desenhar o nosso objeto. Como vocês veem aqui, ó, ele já me dá, quando eu coloco o meu rato para a direita, uma previsão do tamanho que meu objeto vai ficar ali no ecrã, ou na folha. Além disso, aqui embaixo, eu tenho como escolher como é que eu quero que o objeto seja apresentado. Se com cores, ou seja, com as arestas e as cores que estão lá cinzentas. Se simplesmente com o wireframe é com arestas e só, com arestas invisíveis. E aqui com linhas ocultas removidas, que seria essa segunda opção, mas sem as linhas ocultas. A gente vai escolher essa, que é a mais utilizada. Normalmente é a mais utilizada. Então, depois ele pergunta se a gente quer usar uma escala da folha ou uma escala customizada. Eu vou explicar também o que é escala, certo? Ele depois pergunta qual tipo de dimensão, se vai ser projetada verdadeira. E também, mais uma vez, pergunta se a gente quer fazer a thread ou rosca com qualidade, alta qualidade ou em draft, baixa qualidade. Eu vou deixar assim como está, tudo, não vou alterar. E vou deixar selecionada essa opção aqui do meio. Vou carregar aqui em OK. E vejam lá, ó, o que me apareceu. Me apareceu o desenho, que é muito parecido. E agora sim, ele fica em aberto, esperando que eu coloque uma outra vista, certo? Vista lateral, vista superior, vista esquerda e direita. Eu vou deixar só assim, vou carregar Escape, ESC. E vejam que isso aqui está muito parecido com o que a gente estava mostrando ali no... Opa, travou aqui. Com isso aqui, ó. Tem uma semelhança, né? A única diferença aqui é que as roscas elas não estão representadas. Lá, as roscas estão representadas como se pode ver aqui, ó. Certo? Na verdade, não é que a rosca não esteja representada no outro lado. Ela está. Só que ela está representada de uma forma diferente dessa aqui. Então, agora, o que é que a gente faz? Se a gente atribuiu as dimensões lá direitinho, do outro lado, aqui a gente basta só importar as dimensões. Se não, a gente vai ter que atribuir uma a uma.
Eu vou fazer primeiro o processo de importar as dimensões, considerando que esse formando que fez o desenho colocou tudo direito. Eu vou vir aqui, ó, em Annotation. E vem aqui, ó, Model Items. Carrego aqui. E depois seleciono as opções de dimensão que eu quero que sejam trazidas do modelo que eu estou colocando em 2D, ou seja, do modelo que estava lá. Eu vou vir aqui, ó, por exemplo, essa. Eu quero que ele traga para mim tudo que foi marcado como drawing, no drawing como dimensão. Quero que ele traga também tudo aquilo que foi Role Wizard, se tivesse trabalhado. Deixa eu ver mais o que. Role Wizard Allocations, não. Role Callout, não. Isso aqui são informações que não vale a pena a gente trabalhar agora. Depois ele pede que eu traga algumas anotações, se lá existir. Não tem anotação nenhuma. E referências geométricas. Por exemplo, como linhas de centro. Vou colocar aqui, ó, eixos, certo? Então, para mim isso aqui já é suficiente. Vou carregar em OK aqui. Ele vai lá, vai fazer uma pergunta, etc. e tal. Vou dizer que sim. E aqui, ó, já tenho as dimensões. Agora é só fazer o posicionamento dessas dimensões. Somente o posicionamento das dimensões. Uma ou outra está mal aqui, como vocês conseguem ver. Esse 1.25 nem deveria estar aqui. E ainda faltam algumas, né? Essa dos dois está bem. Essa está bem. E essa está mal. Então, o que a gente vai fazer agora? Essa aqui está mal. Atribuir outras dimensões. Essa aqui está o raio. Eu posso editá-la aqui e colocar ela para vir... Não, já tem aqui. Essa aqui já é uma réplica dessa, porque aqui R19 é metade de 38. Então, essa aqui não tem necessidade de estar aqui. Eu carrego nela. E apago. E agora eu vou atribuir dimensões assim como eu fiz do outro lado. Ó. Vem Smart Dimension. Carrego aqui e aqui, ó. Perdão. Smart Dimension. Aqui. E aqui. Ele não está selecionando. Dimension. Aqui. Aqui. Agora sim. Já tem os 26. Agora venho aqui, ó. Desta para essa. E agora eu tenho os 25. E vou atribuindo as dimensões todas, assim como foi feito do outro lado. Daqui para aqui, por exemplo. Daqui para aqui, ó. Ele já começa a me atribuir, na verdade já atribuiu uma linha automática, que é a dos 26. Se eu carregar aqui e aqui, lá, dimensão estava desligado. Aqui e aqui, eu também tenho os 24. E ele vai me atribuindo automaticamente. Uma coisa que é importante dizer. As dimensões, elas devem estar o mais próximo possível do elemento que está sendo cotado ou dimensionado. Isso é uma norma de desenho técnico, tá bem? E assim, como foi feito do outro lado, vocês podem também escolher pontos. Por exemplo, eu posso escolher esse ponto. Eu vou fazer zoom aqui. Esse ponto. Isso aqui não estava selecionado a ferramenta. Posso escolher aqui esse ponto. E esse ponto aqui. E atribuir a dimensão também. Já tinha lá embaixo.
mas eu quis só mostrar como era ponto a ponto. Posso só carregar na linha, também como a gente fez em outros momentos. Carregar na linha e atribuir a dimensão. E assim, do mesmo jeito que a gente fez do outro lado. Então, eu vou parar aqui a gravação. Vocês vão tentar fazer isso aqui, que é importar o objeto, certo? Make drawing from part. E aí depois fazer a importação das informações e tentar dar as dimensões, tá bem? Quem não fez, continua terminando aí o exercício.